Celebrou-se a 10 de outubro o Dia Mundial da Visão. Por essa razão, vamos hoje no Saúde e Vida falar sobre doenças oculares. Dados revelados pelo último Censo Geral da População indicam que em Moçambique existem 58.021 pessoas com deficiência visual. Este número representa um aumento de 13.000 pessoas quando comparados com o ano de 2007, onde existiam 44.567 pessoas com cegueira total, excluindo os ambliopes. Saudações, seja bem-vindo ao Saúde e Vida. A OMS faz um alerta para os cuidados com a visão. Em todo o mundo, pelo menos 2,2 bilhões de pessoas têm deficiência visual ou cegueira, dos quais 80% dos casos poderiam ter sido evitados se tivessem recebido os cuidados necessários. O Sr. Fanuel Mabunda tem 65 anos de idade e faz parte destas estatísticas. Ainda criança, foi diagnosticado miopia, uma vez que apresentava dificuldades de leitura durante as aulas no ensino primário. Eu uso óculos desde os meus 3 anos, quando era estudante ainda, e fazia as minhas consultas regulares. Em princípio era mais para a troca das lentes, mas este ano, a partir de fevereiro, março, quando fui ao médico, se descobriu que tinha este problema de catarata. Associada à miopia, Sr. Mabunda desenvolveu a catarata, uma doença que atinge a parte cristalina do olho, e a recomendação médica é a remoção da catarata através de uma cirurgia que será realizada em breve. Mas, durante a sua juventude, a miopia trouxe-lhe algumas dificuldades e limitações. Normalmente nas salas eu ocupava os primeiros lugares, que era para obviar esta minha dificuldade da visão. Mas foi sempre uma situação que convivi com eles, quer na vida de estudante, quer na vida profissional também. E porque para vencer qualquer dificuldade na vida precisamos de amor, a família do Sr. Mabunda sempre esteve presente para apoiar. Há um esforço por parte dos meus familiares, minha esposa, meus filhos, por eu ter uma alimentação regrada. Devo confessar que quem quebra muitas das vezes as regras sou eu, mas da parte deles tem havido, de fato, todo o apoio para que a minha alimentação esteja de acordo com esta minha condição. E conciliando isso também com os exercícios físicos. Portanto, já de um tempo para cá tenho feito os exercícios físicos. Para além de estar atento e vigilante com a sua alimentação, Sr. Mabunda segue à risca as recomendações médicas. Um dos cuidados que tenho tido é, de fato, de usar os óculos. Essas lentes que eu uso são lentes progressivas, mas, para além disso, são lentes também que acompanham e facilitam a vista. E o sol, que é justamente para me proteger e ficar também longe das poeiras também. Para o Sr. Mabunda, a vigilância é a palavra-chave para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças oculares, e deixa uma mensagem especial. O primeiro conselho seria mais para as mães até. Eu acho que a visão é um dos bens principais da nossa vida. Condiciona muita atividade humana, pelo que deviam ter em atenção qual é a situação do filho, do bebê, e à medida que fosse evoluindo, a própria pessoa também, com consultas regulares, continuasse essa vigilância até ao ponto, em que se casasse, ter a família também que continuasse a seguir-lhe e acompanhar a situação dele. Cuidar da saúde ocular
é essencial para detectar problemas precocemente. Por essa razão, recebemos hoje no programa Saúde e Vida a doutora Mariamo Abdala, que é quem vai nos dar todas as orientações e dicas para podermos cuidar dos nossos olhos. Olá, doutora Mariamo, seja muito bem-vinda ao programa Saúde e Vida. Olá, Mércia. Olá aos telespectadores. Muito obrigada pelo convite para vir aqui falar um pouco daquilo que é saúde ocular. Na verdade, nós aqui nos deslocamos até a oftalmologia do Hospital Central porque queremos mesmo esclarecer todas as dúvidas e questões que estão ligadas à nossa saúde ocular. Bem, o que são doenças oculares, para iniciar a nossa conversa? Muito bem. Doenças oculares nós definimos como sendo todas aquelas doenças que afetam o nosso olho como tal e também afetam aquelas estruturas que estão anexas ao nosso olho. Estou a falar das pálpebras, estou a falar dos cílios, estou a falar das sobrancelhas, estou a falar dos ossos que estão à volta dos olhos. Então, de uma maneira mais resumida, as doenças do olho são aquelas que afetam o próprio olho e as estruturas que estão à volta dela. Bom, em Moçambique, a catarata é uma das principais causas de cegueira, tanto é que até o final deste ano, 2019, estão previstas cerca de 1.200 cirurgias só na província de Cabo Delgado, onde a população idosa é que é a mais afetada por esta doença. Quais são as causas, não só da catarata, mas das doenças oculares no geral? Mércia, disseste muito bem, a catarata é a principal causa ocular que provoca cegueira, não em Moçambique apenas, mas em todo o mundo. A principal causa de catarata é a idade avançada. A maior parte das pessoas que sofrem de catarata tem uma idade superior a 50, 60 anos. Esta é a principal causa. Mas existem outras doenças que podem provocar a catarata. Estou a falar de traumatismos oculares, podem provocar aquilo que se chama catarata traumática. Há crianças que podem nascer com catarata, que se chama catarata congênita. Também doenças como a diabetes também podem levar à catarata. Portanto, a catarata ela é definida como sendo uma opacidade de uma lente natural que nós temos dentro do nosso olho, que normalmente ela é transparente, mas com o passar do tempo ela acaba perdendo a sua transparência. É por isso que nós chamamos isso de catarata. Só para completar aquilo que foi a sua estatística, em Moçambique, no ano de 2018, em todo o país, nós realizamos cerca de 10.000 cirurgias de catarata. Mas esse número é um número elevado em relação aos anos anteriores, mas ainda é um número pequeno em relação àquilo que deveríamos fazer, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, nós deveríamos fazer para cada 1 milhão de habitantes 2.000 cirurgias. Então ainda precisamos de fazer mais cirurgias. É um desafio cuidar da saúde ocular dos moçambicanos. E quais são os principais sinais e sintomas das doenças oculares, para que os nossos telespectadores que estão em casa possam prestar atenção e logo correr para uma unidade sanitária? Mércia, é assim, existem muitas doenças oculares. Sim. Falamos da catarata, mas existe glaucoma, existe tracoma, existem os problemas que chamamos de erros de refração, existem também doenças da infância no seu todo, tem infecções a nível dos olhos, estou a falar das conjuntivites, das úlceras de córnea, por aí em diante. Então, cada uma delas tem os seus sintomas, mas de uma maneira geral, os sintomas comuns são ter os olhos vermelhos, deitar muita lágrima sem estar a chorar, ter secreções. As secreções podem ser desde muito aquosas ou até purulentas, dar muita comichão nos olhos, não conseguir ver bem,
não conseguir ver bem um dos sintomas importantes e também que incomodam muito as pessoas. Então, de uma maneira geral, esses são os sintomas das várias doenças oculares que podem acontecer. Cada uma delas tem os seus sinais e os seus sintomas para caracterizar uma determinada doença, mas existem vários sintomas. Sim, há especificidades assim que é para cada doença. Então, o importante é o telespectador que está do outro lado do receptor, se tem estes sintomas, não fique em casa, corra para a unidade sanitária mais próxima a fim de detectar a sua doença precocemente, não é, doutora? Exatamente, disseste muito bem. A atitude importante é dirigir-se à unidade sanitária e não à farmácia. Isso é bom que fique bem patente, porque há pessoas que acordam com um problema ocular e o primeiro sítio onde querem ir é a farmácia. A farmácia é para poder ter os medicamentos depois de ser observado, ser diagnosticado. Então, dá-se uma receita para poder adquirir os medicamentos. Estes medicamentos vai adquirir na farmácia e não fazer o diagnóstico na farmácia. Bom, qual é o acompanhamento dado ao paciente que apresenta alguma doença ocular quando dá entrada no serviço na unidade sanitária, assim que é? Pois é, então, um doente, o ideal seria que toda pessoa, desde que nasça até que morra, tenha pelo menos ter visitado um oftalmologista. Claro que cada faixa etária do doente tem as doenças específicas, mas para responder exatamente à tua pergunta, um doente que aparece à unidade sanitária com uma determinada queixa, a primeira coisa que nós fazemos é colher a história do doente. O doente vai nos contar qual é o problema que ele tem e em que nós poderíamos ajudar. Depois de colhermos a história do doente, nós vamos examinar o doente, vamos examinar os olhos do paciente. E um dos primeiros exames, que é básico, é avaliarmos aquilo que se chama acuidade visual. A acuidade visual é definido como sendo a capacidade visual que o doente tem de ver com o olho direito e de ver com o olho esquerdo. Então, esse é o primeiro exame. E depois disso, vamos observar com a luz, pode ser com uma lanterna ou com uma lâmpada de fenda, que é um exame, que é um aparelho próprio para ver com detalhes o olho e a sua estrutura, a sua anatomia, se está normal ou não. E depois fazemos aquilo que é uma fundoscopia, que é ver dentro do olho do paciente para ver os vasos sanguíneos, se estão bem ou não estão bem. Então, depois desses exames, tem outros exames complementares, que vai depender daquilo que é o problema que o doente apresentar. Consoante a isso, nós vamos também pedir auxílio dos exames complementares. Mas, de uma maneira geral, aquilo que é o fluxograma do doente é mesmo colher a história do doente, fazer um exame objetivo, fazer a acuidade visual, medir a pressão dos olhos do doente, que é muito importante para nós descartarmos uma doença que se chama glaucoma. É uma doença que nós só podemos suspeitar se tivermos medido a pressão intraocular do doente. Então, esses exames todos devem ser realizados para cada um dos pacientes que tem problemas oculares. E consoante aquilo que nós vamos encontrar na história clínica, no exame clínico do doente, nós então faremos provavelmente um diagnóstico e, seguidamente, o tratamento e a conduta a seguir. Falando em tratamento, como é que é feito o tratamento de uma doença ocular e quando é que é indicada a cirurgia? Porque eu sei que tem problemas que é possível corrigir sem chegar a uma cirurgia. Pronto, falando nisso, Mércia, vamos, por exemplo, falar da catarata. Sim. A catarata, depois de nós chegarmos ao diagnóstico, que é felizmente simples, porque nós vamos ver no olho, pela história do doente, ele vai contar a história de não estar a ver bem, ele conta a história de estar a ver nublado, ele vê como se estivesse a ver fumo. Então, são descrições diferentes de paciente para paciente, mas para demonstrar que ele não está a ver muito bem, está a ver como se fosse um nevoeiro. E quando nós vamos fazer o exame objetivo, que é o exame dos olhos, nós vamos observar
na pupila do doente. Pupila é a parte, chamam a menina do olho vulgarmente, ou a parte central do olho, que normalmente ele deve ser preto. No doente que apresenta catarata, dependendo do grau da maturação da catarata, ele vai ficando acinzentado, esbranquiçado, castanhado, quando está numa catarata muito avançada. Então vai apresentar uma cor entre estas cores que eu acabei de mencionar. Então isso já faz nos levar a um diagnóstico de catarata. Então, depois disso, nós temos que fazer alguns exames complementares para saber se o doente não tem hipertensão arterial, se não tem diabetes, se não tem HIV, se não tem todas as outras doenças que podem influenciar e que podem determinar a decisão de fazer a cirurgia. Mas claro que existem aquilo que são indicações para a cirurgia de catarata. A primeira indicação para a cirurgia de catarata é que o doente deve estar a ver mal. Deve estar a ver menos do que 100%. Principalmente se esta visão do doente já interfere com atividades normais do dia a dia. Isto é uma indicação muito importante. É preciso que alguns sinais dos olhos, como o reflexo pupilar, esteja ali presente. Em relação a este assunto de catarata, é porque a catarata ela não tira toda a visão do doente que pelo menos ele não veja a luz. Porque se ele já não vê luz, cuidadinho, também pode ser motivo de nós não operarmos. Porque provavelmente a causa da cegueira dele não é só a catarata, mas tenha outras complicações. Então, com base nisto que acabei de informar, nós então decidimos fazer a cirurgia do doente. Felizmente a cirurgia do doente, logo que nós fazemos a cirurgia do doente, se não tiver nenhuma complicação, o doente dia seguinte já consegue ver. Isso é que é o bom da catarata. É agradável para nós, os médicos, é bom para o paciente, é uma doença curável. É uma doença que provoca cegueira, mas é uma cegueira curável. Então, ninguém deve ficar cego por causa de catarata. Sim, com certeza. Estima-se que 90%, ou melhor, 80% dos casos de cegueira resultam de condições que podem ser evitadas, controladas e ou curadas. Que hábitos podemos adotar para prevenir doenças oculares e manter a saúde dos nossos olhos em dia? Essa é uma pergunta simples, mas difícil de segui-la. Simples porque nós temos que ter uma boa alimentação. A alimentação saudável, equilibrada, é muito importante não só para os olhos, mas para todo o nosso organismo. Nós temos que dormir pelo menos 8 horas de tempo por dia. Ajuda a descansar o corpo e os olhos também. Nós temos que seguir as indicações dos médicos, se caso for a situação, seguir como for recomendado. Nós temos que evitar ir à farmácia, eu insisto nisto, porque temos a automedicação, até às vezes não é automedicação, vai à farmácia, o local que não é sítio para fazer consulta. Nós temos que ter higiene dos olhos, é muito importante. Falo da higiene dos olhos de uma forma específica, mas higiene individual e coletiva ajuda muito, porque estou a falar, por exemplo, de uma doença que se chama tracoma. Sim. Tracoma é uma doença das mãos sujas, dos olhos sujos, de má higiene, que é causada por uma bactéria. Então, a forma de evitar esta doença tracoma é lavar a cara, lavar as mãos, lavar a cara, para evitar a infecção da bactéria que se chama Chlamydia trachomatis. Bom, este apelo da doutora vai também principalmente
para as meninas, as jovens, que muitas vezes fazem o make-up, a maquiagem, e às vezes dormem com a maquiagem. Isso faz, além de fazer mal à pele, já sabemos hoje que também faz mal aos olhos. Falou de um assunto que é muito importante, a maquiagem. A maquiagem não é má, até porque põe as pessoas mais bonitas, a Mércia está muito bonita com a maquiagem, mas nós temos que ter alguns cuidados para que ela seja benéfica para nós. Os cuidados que nós devemos ter com a maquiagem começa essencialmente pela escolha da maquiagem. É preferível escolher produtos que sejam menos alergênicos, porque há uma doença que é muito comum, que é a conjuntivite alérgica, que é provocada muitas das vezes com produtos que dão alergia aos olhos, fazem com que a pessoa coça, até porque vai borrar a maquiagem se a gente coçar os olhos, não devemos coçar os olhos. A escolha da maquiagem é muito importante, não dormir com a maquiagem, limpar a maquiagem com produto próprio para os olhos, porque muitas das vezes a gente pode utilizar produtos que é para a pele, que não é a pele dos olhos, os olhos são muito sensíveis e também provocamos alguma irritação nos olhos. Na escolha, principalmente a higiene, antes e depois da maquiagem, é muito importante o uso das lentes de contacto, porque algumas pessoas usam lentes de contacto cosméticas, não porque precisamos de graduação, mas também para a beleza. Então, se tomar em consideração algumas medidas de higiene, escolha dos produtos de maquiagem, pode usufruir da maquiagem muito bem, desde que siga essas instruções. Muito bem, doutora. Com este apelo que a doutora deixou ficar para todas as mulheres que usam maquiagem, é necessário termos a higiene da nossa pele e também dos nossos olhos, pois a maquiagem pode causar problemas oculares. Vamos a um pequeno intervalo e nós voltamos já para a segunda parte de Saúde e Vida com mais informações para si. Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte de Saúde e Vida. Hoje estamos a falar sobre doenças oculares por ocasião do Dia Mundial da Visão, que celebrou-se a 10 de outubro. São muitas dúvidas que surgem quando o assunto é cuidar da nossa visão e porque estes problemas podem causar vários danos para a nossa saúde. Separamos alguns mitos e verdades em que a doutora Mariamo vai poder esclarecer na rubrica Mitos e Verdades. Doutora Mariamo, muitas vezes as pessoas gostam de comprar óculos na rua ou até mesmo em lugares inapropriados, porque alegam ter problemas de vista e muitas vezes disse que fazer o uso de óculos sem receita prejudica a nossa visão. Isto é um mito ou uma verdade? As pessoas podem continuar com esta prática? É uma verdade. Não se aconselha a usar óculos que não tenham prescrição médica, uma vez que os óculos são, principalmente os que têm graduação, devem ser personalizados. Cada pessoa tem a sua graduação, se caso for a situação, e cada olho também tem a sua graduação. Então, isto é uma verdade. Não se deve utilizar óculos sem prescrição médica. Certo. Pessoas com olhos claros têm mais propensão a desenvolver doenças oculares do que as com os olhos mais escuros. Isto é um mito ou é uma verdade? É um mito. Mas, contudo, ainda existem investigações que estão a ser feitas de haver alguma diferença em termos de ter olhos claros e olhos escuros. Tem alguma diferença principalmente na sensibilidade à luz, mas é uma coisa muito subtil. Portanto, respondendo, é um mito. Certo. Dormir pouco prejudica a visão. Isto é um mito ou é uma verdade? Dormir pouco é uma verdade.
significa que nós, se dormirmos convenientemente, como eu falei anteriormente, no mínimo de 8 horas de tempo, para além de nós descansarmos o nosso corpo, também descansamos os olhos. Se for o contrário, nós já devemos de acordar com os olhos inchados, olhos vermelhos, um cansaço visual. Então, é aconselhável dormir o mínimo possível, ou melhor, o mínimo de 8 horas de tempo. Certo, até porque dormir pouco também faz com que apareçam olheiras, que é aquela situação incômoda que as pessoas não gostam. Manter o peso saudável e ter bons hábitos alimentares influencia na saúde dos olhos. É mito ou é verdade? É verdade. Então, nós devemos sempre ter uma alimentação equilibrada, não é? Até porque para não criarmos doenças como diabetes, obesidades e as vitaminas, os nutrientes são muito importantes para nós termos uma boa visão. Muito bem. Ler com pouca luz prejudica a visão. É mito ou é verdade? É um mito, mas é sempre aconselhável nós lermos com uma luz adequada, mas que prejudique a visão não, mas é sempre aconselhado. Certo. Muito bem, esclarecemos então alguns mitos e verdades sobre as doenças oculares. Agora sim, espero que de hoje em diante você continue a cuidar muito bem dos seus olhos, muito bem da sua saúde ocular, porque com certeza e sem sombra de dúvidas, a visão é um dos sentidos mais importantes para o nosso organismo. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Bom, seja bem-vindo à terceira e última parte do nosso programa Saúde e Vida. Já caminhamos a passos largos para a reta final do nosso programa, mas antes vamos abrir espaço para que os nossos telespectadores possam esclarecer as suas dúvidas e perguntas sobre o tema de hoje, que é doenças oculares, na rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Aqui Milena. Quero saber por que a diabetes causa cataratas. Olá, estimado telespectador. A diabetes, ela causa a catarata e não só, pode provocar cegueira nos olhos, porque o problema da diabetes é o açúcar no sangue. Temos um nível de açúcar elevado no sangue e que o sangue também chega a todas as partes do nosso corpo, incluindo os olhos. E nos olhos, os vasos sanguíneos são tão finos que quando há um açúcar aumentado dentro do vaso sanguíneo, ela pode romper, provocar inflamação, provocar sangramento dentro do olho, concretamente na retina. E a retina é uma estrutura do olho que é importante para a nossa visão. E se isso acontecer, vai influenciar na nossa visão. Para além disso, vai também alterar o metabolismo do próprio cristalino. O cristalino, que é a estrutura responsável para a nossa visão e que quando ela está opaca, está branca, quando nós chamamos de catarata, a própria doença de diabetes, ela vai fazer com que altere aquilo que é a estrutura normal do cristalino e dessa forma vai provocar opacidade ou esbranquecimento do cristalino e provoca assim a catarata. Mas o mais importante que deve ficar muito claro é que a diabetes, ela provoca catarata e pode, se não for tratada, provocar cegueira. Olá, doutora. Meu nome é Márcia. Gostaria de saber como é que podemos evitar episódios recorrentes de conjuntivite. A conjuntivite, existem vários tipos de conjuntivite. Temos a conjuntivite alérgica e temos a conjuntivite infecciosa. A conjuntivite alérgica é uma doença crônica, mas temos que ter alguns hábitos higiênicos importantes para evitar que ela seja recorrente.
como de ser recorrente significa voltar a aparecer várias vezes. Então, nós temos que lavar a cara, evitar coçar os olhos com as mãos sujas, aplicar a medicação só quando é receitado. Não comprar medicação não receitada e aplicar nos olhos. Então, isso são medidas importantes para evitar que tenhamos recorrência da conjuntivite. Olá, doutora. Meu nome é Diniz. Gostaria de saber se há um tempo determinado para que uma pessoa com glaucoma perca a visão. Olá, não. Não existe um tempo determinado. No entanto, o mais importante no glaucoma é que nós temos que fazer o diagnóstico precoce, fazer o diagnóstico antes de nós perdermos a visão. Isso é que é o mais importante. Os primeiros sintomas de cegueira do diagnóstico do glaucoma podem aparecer aos 40, 50 anos, mas nós não podemos determinar até quando a pessoa pode ficar cega. Mas o mais importante no glaucoma, volto a realçar, é fazer o diagnóstico precoce. Olá, doutora. Eu sou Sakina Sarangue. Queria saber o seguinte, será que o uso da tetraciclina pode ajudar a corrigir a miopia? Não, infelizmente. A miopia é chamado de erro de refração. É um indivíduo que não consegue ver muito bem longe, às vezes ele vê bem perto, mas muitas das vezes não vê longe. E a forma de tratar é usando os óculos, que são corrigidos, óculos prescritos na unidade sanitária com pessoal qualificado ou treinado para tal. Olá, doutora. Meu nome é Milton. Eu gostava de saber o que podemos fazer para ajudar uma vítima que tenha sofrido algum acidente ocular. Como é que nós podemos fazer para poder levá-la em segurança até o hospital? Então, essa é uma situação muito delicada e depende do tipo do acidente. Por exemplo, se o acidente for com líquidos tóxicos, nós temos que logo lavar a cara com muita água corrente, mas se, por exemplo, o acidente for um ferimento, nós o que devemos fazer é arranjar um protetor ocular e dirigir o doente para a unidade sanitária. Então, depende muito do tipo de acidente que o indivíduo tiver, mas o mais importante é nós prestarmos os primeiros socorros, se for o caso de utilizar tóxicos, então temos que lavar a cara com abundante água e depois disso pedirmos os cuidados de saúde. Se for um ferimento, protegermos o olho e também levarmos o mais rapidamente à unidade sanitária. Então, esses são os principais cuidados que devemos ter antes de para socorrer o doente que tenha um acidente. Bom, para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa e que têm a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas e perguntas sobre diversos temas ligados à nossa saúde e hoje em particular estamos a falar sobre doenças oculares. Doutora Mariamo, são instantes finais do nosso programa. Quero que a doutora deixe em jeito de últimas considerações as recomendações para aqueles telespectadores que nos acompanham neste momento. Obrigada, Mércia. O que eu iria dizer aos telespectadores, obrigada também pela vossa atenção. É muito importante nós, pelo menos uma vez por ano, visitarmos o oftalmologista, sabermos da nossa saúde ocular, sabermos se nós vemos bem tanto do olho direito como do olho esquerdo. Se tiver alguma prescrição médica, é importante seguirmos, não utilizar óculos que não foram prescritos, não ir à farmácia e comprar medicamentos sem prescrição médica. É muito importante termos uma alimentação saudável, evitarmos que tenhamos, utilizar medicamentos dos familiares, dos amigos, não compartilhar vestuários, roupas íntimas, porque podem provocar doenças, evitar coçar nos olhos. Principalmente são essas as dicas que eu gostava de deixar para
os telespectadores. E obrigada, Mércia. Muito obrigada. Esperamos poder contar com a presença da doutora nas próximas edições do nosso programa. Com certeza. Bom, para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode interagir e se conectar conosco através das redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no Twitter e também pode subscrever ao nosso canal no YouTube e ficar a par de todas as atividades da H2N e também do programa Saúde e Vida. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e também da saúde dos seus olhos. Tchau, tchau.